Eu acho que Luiz falou dessa capitalização, dessa capilaridade, na verdade, e a gente sabe que a escola, por exemplo, né, que a escola estadual tem essa capilaridade, né? Nossa, no estado todo, né, em todas as regiões, em todos os municípios, a gente tem uma escola. Então, como essa escola poderia ser combativa, né? Poderia ser um apoio para que a gente pudesse falar mais de saúde LGBTQIA+, né? Levando em consideração que essa escola, como instituição, já tem o gap da educação sexual, né? De maneira bem generalista, mas como a gente consegue, mesmo que seja assim, às vezes, num trabalho corpo a corpo, né? Um trabalho de formiguinha, como a gente fala, como a gente poderia ser mais combativo nesse sentido, assim, dentro da escola? Primeiro, essa é uma pergunta interessante, né? Porque a gente acredita muito na educação, porque a educação é um processo de elevação da nossa consciência crítica sobre a realidade, sobre quem nós somos. Perfeito. Eu tenho uma história bem legalzinha, eu tenho um afilhado de 6 anos, e ele passou por um processo de racismo na escola dele, chamaram ele de macaco. E na escola dele, em casa, a gente foi discutir com ele que ele era um ser humano. Quando ele chegou para responder, a família foi lá ver o caso, ele responde assim: eu não sou macaco, eu sou ser humano. A escola deve ser esse lugar, a família deve ser esse lugar que deve reforçar essa consciência de que a gente é um ser humano e só por isso a gente já tem direitos e já está colocado. Então a escola tem que ser esse lugar de aumento da nossa consciência crítica, sabe, da realidade e sobre quem nós somos. Por isso que quando o Luiz fala essa questão da individuação, a individuação é um processo de transformação de cada indivíduo. A gente cresce e vai se individuar. Os nossos gostos, a nossa orientação sexual, o nosso tesão, o que a gente vai gostar de ler, o que a gente não vai gostar, a forma como a gente vê o mundo transforma você em quem você é. Isso. E a escola é parte desse processo. Agora, tem o gap da educação sexual, mas eu acho que não é só responsabilidade da escola. Se a escola não tiver uma retaguarda de uma política pública implementada pelo Estado de educação sexual e reprodutiva, capaz de construir consciência crítica para avançar nas análises das pessoas no mundo, não adianta. Porque, veja, se a gente coloca só isso, responsabilidade da escola, a gente vai dizer que é responsabilidade do diretor, da professora, tudo isso. A escola, a educação tem um papel, sim. Agora, ela tem que ter uma retaguarda. E cada um tem a sua responsabilidade como indivíduo, mas... Exatamente. Mas esse papel é o papel principal do Estado brasileiro, que precisa organizar uma política que vá do Estado brasileiro, eu falo, Executivo Nacional, os executivos estaduais, os municípios, precisam garantir uma política que dê salvaguarda à diretora da escola, a professora, que tenha lá no material didático, Luiz, essas questões. Enquanto agente público, né? Exatamente. Enquanto falando educador. do movimento negro, eu e Luiz, nós somos militantes do movimento negro, nós passamos muitas décadas para a gente incorporar dentro do material, a Lei 11.000, para incorporar elementos da nossa ancestralidade nos materiais pedagógicos. Né? A gente sabe que é para a gente, na área de saúde, na rede de saúde, as pessoas entenderem que eu, mulher negra, desenvolvi a minha trajetória de saúde igual a mulher branca. E que não é verdade. E que não é verdade. Que veio da periferia. Entende? Uhum. Então, assim, a escola cumpre o papel, a direção. O Estado precisa também formar e fazer formação crítica com professores, com gestores, com os ADIs, com todos os profissionais da educação, mas isso precisa estar fundamentado pelo ente maior que está aí para promover direitos, avançar na consciência crítica da sociedade como um todo. Sem ela a gente não consegue. Eu ouso a dizer, todos os processos de avanço, Fernanda e Anderson, no mundo, em qualquer tema, só foi possível quando essa entidade de Estado avançou nela. Mas veja, o Brasil tem um Estado brasileiro é uma sociedade muito conservadora, né? Muito. Sim. Os últimos 4 anos Dizem muito. dizem muito. Pós-ditadura, o momento de auge do conservadorismo da sociedade brasileira foi nos últimos 4 anos desse governo que passou e que a gente... repete, inclusive, as práticas ditatoriais. Isso.
esses 4 anos mostrou que a nossa sociedade tem um conservadorismo muito arraigado e que está representado no Estado brasileiro. Então, assim, vejam, a gente também precisa fazer essa disputa dentro do Estado, gente. Por isso que a gente fala, quando a gente quer que vote em pessoas negras, em pessoas LGBT, que a gente quer disputar a política institucional, não é porque a gente está achando que isso é disputa de poder. É disputa do poder sobre nossas vidas. Sim. É disputa ter pessoas que vão dizer assim, ó, precisa ter política sobre educação sexual implementada, organizada, fiscalizada e monitorada pelo Estado brasileiro para que ajude a esse lugar da escola a fazer esse combate à LGBTfobia. Então, assim, fica fácil. Às vezes até o professor, o próprio aluno, o próprio colega vão reproduzir isso, a gente sabe disso. A Gestos fez uma pesquisa agora sobre a população 50 a mais, a população trans, 50 mais. Valério, 50 a mais. Isso. Fez uma apresentação em audiência pública que a gente estava organizando também. A maior parte, 82% das mulheres trans com 50 a mais, sabe o que elas disseram? Que todas, quase 90%, evadiram a escola. E que, na verdade, não é uma evasão, né? Porque expulsão uma da escola. expulsão, acho que é muito importante. Eu lembro da minha grande companheira das Santos, e ela traz no mestrado dela, né, na dissertação de escrita dela, esse lugar de que a gente vai trazendo nomes para poder certificar o fazer expulsar dessas corpas do seu lugar, né? Que é quando, por exemplo, a gente não vai respeitar o uso do banheiro, é quando a gente não vai respeitar o nome social da pessoa, quando a gente não vai respeitar as suas compreensões de suas singularidades subjetivas. Então você vai dizer que aquela pessoa não se adequa ao espaço escolar. Mas acho que a sua pergunta ela tem muita importância, Fernanda, porque a escola e a educação ela tem um papel fundamental na decisão de nossas vidas, né? Existem alguns autores que ele vai falar, por exemplo, da educação como um instrumento de execução da sua vivência. Tanto é que a gente vai ter as lutas, por exemplo, a educação de nível superior, a educação de nível técnico. Para que se viu isso nesse tempo político, né? Por que a gente tem o mantenimento da população no topo e da população, né, na base, né? Tudo isso está alinhado a uma política educacional que vai escolher quais são as corpas que vivem e quais são as corpas que morrem. Né? Se a gente for fazer uma leitura e perguntar para essas corpas LGBTs o grau e o tempo de estudo, a gente vai ter uma surpresa. Não, para a gente não vai ser surpresa, mas para o Estado, eu digo quanto Estado brasileiro, uma grande surpresa de quantidade de pessoas analfabetas. Não é? Que não está na escola porque o universo escolar não está preparado. É repressor. É repressor, não está preparado para acolher a diversidade, né? E aí, quando se trata da questão da população LGBT, a gente vai ser aí, então, um corpo estranho, um corpo que incomoda, né? E aí saber, por exemplo, que saúde não é só a própria saúde, mas é um estado de bem viver, de bem-estar, é escola, é educação, é alimentação. Então, a escola ela tem um papel fundamental. Mas eu concordo com o que Nise traz, que se a gente não tiver, né, uma retaguarda que possibilite a gente vir a público falar, a gente representar, né, a gente poder trazer para o mundo, né, e bem sendo metafórico, o lugar de quem somos, para que viemos, o que é que precisamos. Nós somos seres humanos. Não é? Então a população LGBT ela sofre da mesma dor de uma pessoa não LGBT e é potencializada pelas questões da LGBTQIA+fobia. Né? Eu vou ser de novo repetitivo, que machuca, maltrata e mata. Então a terminologia que é dizer, põe a cara no sol, bicha. Põe a cara no sol não é você tomar banho de sol na praia de Boa Viagem, não. É você ter a possibilidade de sair durante o dia. Isso se aplica às mulheres trans que têm a sua vida toda noturna. Muitos relatos falam que meninas trans têm amigos gays ou lésbicas que fazem as atividades diárias, as atividades matinais
para essas pessoas, porque elas não conseguem, por exemplo, ir na padaria de manhã comprar o pão. E aí a gente vai ter, na discussão forense, a investigação de como se dá essa violência. Essa violência se dá, por exemplo, porque alguém achou que aquele corpo não deveria habitar aquele lugar. É o que aconteceu, por exemplo, com a nossa companheira do Ceará, né, que teve sua vida ceifada porque foi de manhã comprar um pão. Né? E a partir dessa lógica, a gente começa a discutir hoje a criminalização da LGBTfobia. É um outro marco importante. Né? Quando a gente coloca dentro do crime do racismo a LGBTfobia. Então é importante que o professor, que a professora, que o profissional de saúde saiba que quando a gente destrata, não respeita, não acolhe e não cuida, a gente vai estar praticando um ato violento, um ato criminoso, que pode ser passível de uma exoneração, por exemplo. Né? A gente o tempo inteiro lembra disso, né? Está lá o marco fundamental do respeito ao servidor público. Mas a gente esquece da Carta dos Direitos Humanos da População. Né? A gente esquece que racismo é crime, e que LGBTfobia é crime, e que sim, né? Eu acho, discordando... Eu acho que eu vou complementar, amiga, né? No sentido de que eu acho que sim também é responsabilidade. É responsabilidade sanitária do professor, é responsabilidade sanitária do ADI, é responsabilidade sanitária do segurança na saúde, do profissional médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente. Porque quando a gente presta um concurso, quando a gente faz uma formação, a gente diz que a gente está para servir as pessoas. E servir na sua plenitude do ser. Eu não vou escolher quem eu vou atender. É muito bom. Eu quero atender todo mundo que era cheirosinho, que era, né, bacana, bonito, elegante, sincero. Né? Mas aí, quanto ao ato responsável... Só gente bonita, elegante, sincera. Isso é ótimo. Mas sim, é responsabilidade. A gente precisa lembrar isso. Quando eu não construo uma educação inclusiva, quando eu não construo uma saúde inclusiva, eu estou sendo, então, aí um potencializador de morte e adoecimento. E a morte e Luiz, eu super concordo com você. Perfeito. Eu não estou retirando a responsabilidade dos servidores públicos, não, tanto da saúde quanto da educação. Acho que tem que ter mesmo. Mas acho que, além disso, da responsabilidade sanitária, sim, claro, da responsabilidade como prestador de um serviço público, isso é importante, mas de um outro lado também tem que existir uma retaguarda. A gente precisa de uma política. Vejam, infelizmente o Brasil é o país que transformou a discussão de política sexual e reprodutiva em um meme de mamadeira de piroca. Esse é o nosso país, Luiz. Sim. Esse é o país que retirou do site do Ministério da Saúde a cartilha de prevenção para homens trans do ar. É desse país que nós estamos... Esse é o país que as mulheres trans têm medo de sair durante o dia. Então, veja, tá correto. Tá correto. Os servidores precisam entender que eles representam o Estado na prestação de serviço público e que o Estado é laico, provedor de direitos e que não faz discriminação. Certo? Agora, para além disso, eu acho que é importante também pensar que o Brasil precisa avançar isso do ponto de vista de uma política concreta de saúde sexual e reprodutiva, de LGBTfobia, que garanta direitos, que garanta acesso. Uma coisa que eu queria incorporar sobre o sistema da saúde. Nós dois somos profissionais de saúde. A formação do ensino superior, a formação na área da saúde, sim. As ciências que estão vinculadas à nossa produção de conhecimento, como a fisiologia e a anatomia, elas partem de um pressuposto de um corpo único, neutro. E sabe quem é esse corpo na hora das figuras? É um homem. A figura universal de um corpo, vocês já viram? Sim, sim. Quem é que tá ali? É um homem branco. Magro. Fóssil. E é sob esse corpo que nós nos formamos. Eu lembro, tem debates na nossa formação em saúde, eu não lembro de ter pensado na saúde de pessoas LGBTQIA+. Não tem essa disciplina, matéria. A gente tem uma disciplina de saúde da mulher. Certo? Mas só de mulheres cis. Mulheres cis, exatamente. Entende? Então, assim, precisa incorporar.
o elemento da diferença dos grupos na hora de pensar a determinação social da saúde. Perfeito. Não tem. Então, veja, a formação, a educação, eu falo a educação de ensino fundamental e médio, mas a educação do ensino superior também precisa agregar esses elementos na formação dos futuros profissionais de saúde e da educação. Isso, desde a mudança curricular, né? Desde a mudança curricular. Mudança curricular, Exatamente. pensamento curricular. Que, inclusive, que seja uma coisa diferente. A gente sabe da importância, por exemplo, dessas cartilhas, mas qual a importância de quando você vai pegar um livro na biblioteca e aquele livro é de 1900 e bolinha e a gente só encontra essas imagens, ou só encontra esse discurso, né? Então, assim, tem muita coisa no qual eu gostaria de perguntar ainda, mas eu não tenho mais tempo, e que a gente pudesse discutir. Mas, assim, para a gente dar uma finalizada nessa discussão, que a gente pudesse falar para quem está assistindo, especialmente para os nossos alunos que se enquadram nessa situação, que se sentem de alguma maneira discriminados ou que já sofreram algum tipo de preconceito, como eles podem buscar um acesso a essa saúde integrativa. Primeira coisa, eu acho que tem que procurar sua rede pessoal, família, amigos. Isso é muito importante. Às vezes a gente não vai encontrar essa rede de apoio na família. Às vezes a gente vai encontrar em um grupo de amigos. Sim. Mas é importante pensar que hoje existe minimamente uma estrutura que está aqui colocada para as pessoas pensarem sobre o seu processo de individuação mesmo, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Uma outra coisa que eu queria sugerir para essa juventude existe uma série de movimentos sociais que lidam com o direito humano da população LGBTQIA+. A Gestos, Movimento Leão do Norte, Anatrap, Amotrans. O movimento social, o movimento em defesa da população LGBTQIA+, é um importante apoio para a gente. Inclusive, quando eu olho para a minha trajetória, Luiz, eu penso que foi nesse lugar que eu me fortaleci, por exemplo, para dizer, eu sou lésbica. E eu tô aqui, ó. E eu quero viver eu quero viver minha orientação de forma livre. Então, assim, pensar nesse campo também de orientação e procurar. O posto de saúde pode orientar. Se o posto de saúde não orientar, pode entrar no site, pode ir atrás desses movimentos que buscar orientação. Na escola também precisa ter mecanismo de denúncia, né? E de orientação aonde essas pessoas, onde essa população precisa chegar. Então, assim, é muito importante que os gestores, os professores, os trabalhadores da educação saibam para onde referenciar essa juventude que precisa desse tipo de atendimento. Aqui no Recife nós temos o Serviço de Atendimento no Lessa de Andrade, nós temos o CISAM, nós temos o Hospital da Mulher, nós temos a Gestos, que estava aqui. Trabalha com Luiz sabe mais serviço que eu não. Mas você sabe muito. Eu tô feliz de estar aqui do seu lado. Tem o Hospital da Clínica, que tem o ambulatório T, né? Enfim, tem uma rede aí organizada, que eu sei que essa juventude tem acesso à internet, tem acesso ao Instagram, tem o Movit, que estava aqui antes da gente, o IUD representando, o Embrate, Movit. Então, tem hoje uma organização de movimento, de amigos, de uma rede de pessoas e familiares que conseguem. Tem as Mães pela Diversidade. Sim. Aqui em Olinda, a Mães pela Resistência. Então, veja, tem uma série de lugares que eu posso buscar esse tipo de orientação e saber para onde ir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para essas pessoas: não vivam essa experiência sozinhos, sozinhas e sozinhos. Não vivam. Procurem ajuda. Procurem ajuda. Isso é muito importante. Se o professor não sabe onde tem, oriente isso, professor. Procure ajuda. Vá. Mas é muito importante a pessoa não se isolar, né? Não se isolar e procurar ajuda, que minimamente a gente sabe que tem uma rede aí que pode dar atenção e movimentos importantes que nos ajudam a ocupar o lugar que a gente quer ao sol e nesse mundo pra gente. Perfeito. Eu queria pegar um gancho no que Nise trouxe, que eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente não está só, né? E quando a gente pensa em não estar só, é a gente pensar rede.
Quando a gente vai pensar em rede, a gente vai pensar a rede que é aquela mais próxima, que é a casa, mas que dentro da própria estrutura de compreensão de adoecimento, a gente vai saber que a família é um elemento violador desse direito, né? Mas tem algumas famílias que vão apoiar esse ser LGBT. Mas é compreender que não está só, de que a rede também é escola também é rede, mas que a unidade de saúde também é rede, é um direito seu, enquanto pessoa LGBT, de acessar a rede de atenção à saúde, que vai desde a atenção básica, na unidade básica de saúde, até a média da complexidade, se for necessário, de cuidado. Uma outra coisa importante que Nise traz é a gente perceber o nosso lugar enquanto ser político. Não é? Todo ser ele é um ser político. E aí, enquanto ser político, quais são os meus lugares enquanto ser político nessa sociedade? Porque a sociedade se faz de unidade que se torna essa coisa grande que somos quem somos. Né? Mas dizer que aqui o Estado de Pernambuco ele tem avançado em muitas questões e a gente tem, sim, estruturas estaduais que estão voltadas para o cuidado e acolhimento dessa população, assim como o Centro Estadual de Combate à LGBTfobia, assim como a política de equidade na Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Combate às Drogas, na Coordenação Estadual de Saúde da População LGBT, dentro da Secretaria de Saúde, no Núcleo de Gênero da Educação, são elementos e estruturas governamentais que têm minimamente tentado devolver essa população um caminho que trilhe a devolutiva do direito humano ao existir. E a gente não pode terminar nossa conversa sem lembrar de que tem aí o Disque 100, que é um canal denunciativo que deve ser acessado por todas as pessoas que minimamente ou na sua existência têm os seus direitos sociais negados. Então, não se silencie, denuncie, fale com o seu professor, com sua professora, com a lactarista, né? Eu lembro quando eu era pequeno, a pessoa que eu mais conversava era a Dona Maria, que era a menina da cozinha. Então, né, esse lugar de que, com uma escola, ela vai se estender, né, para além dos portões. Eu queria agradecer por esse convite de estar aqui. Eu acho que a gente pode fazer muito mais vezes essa conversa, tá? Eu também queria agradecer demais, demais. Esse tema é muito relevante, gente. Vocês não têm noção. Gente, eu só queria dizer que a felicidade é toda nossa de receber vocês nesse dia de hoje tão especial. Querem deixar um contato, um arroba, que os meninos, né, possam entrar em contato, enfim. A gente não tem um Instagram, mas a Secretaria de Saúde tem o Instagram, né, Secretaria Estadual de Saúde, mas a gente tem o nosso e-mail, que é LGBT, SES de Secretaria, né, SESPE de Pernambuco, @gmail.com, e lá a gente pode estar dialogando, conversando, né, e tirando qualquer dúvida. Deixar meu Instagram, me comunico sempre por lá, meu Instagram é Santos Nise. Essas informações, como eu digo, eu faço monitoramento dessa política aqui no Recife, e estou à disposição, mas isso é muito importante, não fiquem sozinhos, sozinhas e sozinhos, sério. Hoje a gente minimamente tem uma gordura social para saber lidar com isso. A gente tem que avançar muito, muito. Mas existe, não fique sozinho e conta com a gente mesmo. Obrigado. Isso. O pessoal da internet, né? Agradecer todo mundo, né? O Gabriel Augusto mandou um beijo para todo mundo, a Rebeca Linhares, o Renato Moura, enfim, muita gente aqui e espectadores. Muito obrigado, gente. Só gente bonita aqui também não tem. Elegante. Daqui a pouco tem mais? Já tem a outra mesa. Fica por aí. Fica por aqui. E diz que 100, né? Qualquer coisa. Diz que 100. Tchau, gente. Tchau, gente.